Eleições 2022. Seu compromisso com a democracia começa aqui. Apoio Casa Nova Construção, sempre comprometida em atender bem e oferecer os melhores produtos. Em Caruaru, Santa Cruz e Surubim. Vai e volte tranquilo. Viaje com transporte da Coletivo Turismo. Pois é, gente, votar, todo mundo sabe, é um ato de exercício da democracia e da cidadania. É dessa forma que a gente escolhe os nossos representantes, que no caso dessas eleições são presidente, governador, senadores, deputados federais e estaduais. Pois é, mas o que muita gente desconhece são as consequências de não votar. E para falar sobre isso, Alex Murphy está ao vivo com a gente. Bom dia, Alex, então explica aí pra gente. Olá, muito bom dia, Rodrigo, bom dia, Laís, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Cidade. Entre as penalidades, as consequências, como você bem falou, está aí o pagamento de multa. Mas sobre esse assunto a gente vai conversar agora com Alan de Andrade, ele que é auxiliar de cartório. Estamos bem aqui em frente ao cartório, ao Fórum Eleitoral. Alan, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. Eleições se aproximando, estamos mais perto do que longe, e tem sempre aquela pessoa que não comparece para votar, nem muito menos justifica, Gostaria que você esclarecesse quais as penalidades, as consequências para quem não pratica o exercício do voto e nem justifica. Bom dia. Bom dia. A legislação eleitoral ela prevê uma série de consequências para quem não vota e nem justifica. Uma delas, por exemplo, é a matrícula em universidades públicas ou fiscalizadas pelo poder público. Tanto a matrícula quanto a rematrícula, que a gente sabe que a cada semestre faz uma matrícula nova. Então isso a legislação eleitoral veda quem não tem. Outra consequência, por exemplo, que procura muito a gente é a emissão de passaporte. Quem não vota ou justifica precisa regularizar para conseguir emitir o passaporte. Porque, inclusive, existe uma interligação entre o sistema da Polícia Federal com o sistema daqui. A questão de emissão de MEI também, quem precisa emitir MEI, fazer o cadastro do MEI, a Receita Federal também é interligada conosco. E existe também, para quem é servidor público, por exemplo, pode deixar de, o servidor público ou empregado público, pode deixar de receber o salário caso não vote e nem justifique. E além disso, há uma outra procura da gente, que é uma previsão que não está exatamente na legislação eleitoral, mas está na da Receita, que é a questão da regularização do CPF, que tem outras consequências. Para você conseguir regularizar o do CPF, você precisa regularizar o título. Então, muita gente deixou de receber os auxílios governamentais porque não estava com o CPF regularizado e não conseguiu regularizar justamente por não ter regularizado a situação eleitoral. Faz muitas consequências, viu? É melhor votar. Agora, conte pra gente com relação à multa, pagamento de multa e prazo para justificação. Bom, a multa para aplica para cada pleito que você deixou de votar é de R$ 3,50. Então, se eu deixei de votar no primeiro turno, R$ 3,50, no segundo turno, mais R$ 3,50. E o prazo para votar, para justificativa, são 60 dias após cada pleito. Ou seja, após o primeiro turno, eu tenho 60 dias, após o segundo turno, para justificar o segundo turno. E lembrando que existem diversas formas de você fazer essa justificativa, Uma, não só vindo aqui, é possível fazer também esse tipo de justificativa pelo celular, o aplicativo e-título. Esse tipo de justificativa, o que a pessoa deve dizer? Por exemplo, eu não estava no meu domicílio eleitoral, eu infelizmente adoeci, estava no hospital. Tem que colocar isso, lá tem um espaço, um campo para isso, Isso, tem um campo e tem um campo para você anexar documento comprovando, Pelo aplicativo e-título, caso você faça a justificativa no dia, é mais fácil porque ele faz uma geolocalização, Pelo celular tem um GPS, então ele já localiza que você está fora do seu domicílio eleitoral. Caso seja em outros dias, você precisa anexar uma documentação comprovando, por exemplo, passaporte, comprovante de viagem, a questão de caso você esteja com doenças, com um atestado médico daquele dia. Então, existem várias formas de você comprovar as suas alegações. Essas informações vão ser analisadas pelo juiz e serão deferidas ou não, a depender de cada caso. Não é simplesmente, por exemplo, dizer, olha, eu estava em tal lugar, eu estava, aconteceu isso comigo, simplesmente sair digitando, não, tem que comprovar, E ainda passa por uma análise
do juiz, né? Exatamente. A gente precisa de uma documentação hábil, né? Porque assim, a gente teve muitos casos assim de gente, por exemplo, que estava fora do domicílio e tirou só uma foto da rua que estava. A gente não sabe qual a rua, então tem que ser uma documentação assim, um comprovante, digamos assim, um documento oficial, tá entendendo? De uma passagem, de uma declaração de algum órgão público do local que você estava, alguma coisa nesse sentido. Ok, então, muito obrigado, viu, Alan, pela sua participação aqui junto com a gente. E só um reforço aqui, olha só, essa determinação não se aplica aos eleitores que não estão obrigados a votar, né? Os maiores de 16 anos e menores de 18, né? E também os maiores de 70 anos e também aquelas pessoas analfabetas, né? Aquelas pessoas que não são obrigadas a votar, aí essa regra aí não se aplica a essas pessoas. Mas só reforçando, né, o primeiro turno das eleições deste ano acontece no dia 2 de outubro, se caso houver um segundo turno, acontece no dia 30 do mesmo mês. Laís e Rodrigo. Rádio Cidade, eleições 2022. Seu compromisso com a democracia começa aqui. Apoio Casa Nova Construção, sempre comprometida em atender bem e oferecer os melhores produtos. Em Caruaru, Santa Cruz e Surubim. Vai e volte tranquilo. Viaje com transporte da Coletivo Turismo.